Jean, para Edith. Quero mandar um abraço especial aqui para a Rose Vick, que é uma pessoa que sempre nos acompanha em todos os momentos. E nesse momento histórico, Rose, é um prazer ter você aqui também. A Cláudia, o Ayrton, a Ariane, o Jorge, a Marciana, maravilhosa Marciana também, a Jaqueline, a Ana Maria, Léo. Então sejam todos muito bem-vindos. Espero que esse momento hoje seja muito importante na vida de vocês, tá bom? Então, para quem ainda não me conhece, eu preciso falar um pouquinho de mim, porque tem muita gente aqui que não me conhece. Quem é esse careca que está falando aí agora? Bom, gente, eu sou médico, né? Sou formado pela Universidade de Pernambuco, em Recife. Eu tenho hoje em dia 27 anos de formado, né? Tenho 50 anos de vida e 27 de medicina. Então, eu sou casado, eu tenho 3 filhos e hoje eu tenho o maior canal médico do YouTube em língua portuguesa do mundo, né? Nós hoje temos 7.400.000 pessoas inscritas no nosso canal. Nós temos hoje mais de 2.500.000 pessoas no Instagram. Então, ao todo, juntando YouTube, Instagram, TikTok, são 10.600.000 pessoas que me seguem todos os dias, seguem nossos conteúdos. Então, no mínimo, é importante que você fique atento pensando assim, o que é que esse cara fez? O cara do Ceará, com sotaque um pouco nordestino, então, é, falando uma linguagem simples, como é que esse cara chegou nessa quantidade de seguidores? Só isso? Não. Eu também sou sócio proprietário de uma das maiores empresas de saúde. Só só um minuto, por favor, porque travou aqui. Doutor, me perdoa, travou aqui. Me perdoem aí, pessoal. Tá travado, Jean. Isso. Eu vou pedir para você moderar, tá, Jean? Porque o meu tá travando, não sei por quê. Me Ok. perdoem, doutor Dayan. Quem sabe faz ao vivo. Vou Isso colocar o Jean acontece. aqui para moderar, porque o meu tá travando aqui, tá? Transmissão ao vivo é assim mesmo, ainda mais a nossa primeira, né? Tá ótimo, pode deixar comigo aqui, Edsel, obrigado. Posso continuar? Não. Por favor. Pode Então, seguir, daí, obrigado. meus amigos, é o seguinte, como eu estava falando para vocês, nós temos uma empresa hoje chamada Vita Science, da qual eu sou sócio proprietário, e através dela a gente já conseguiu transformar mais de 50.000 vidas, envolvendo cura de doenças, emagrecimento definitivo, ou mesmo controle de situações crônicas como diabetes, lúpus, pressão alta. Muitos aqui devem me conhecer, né? E nesse workshop, que é mais direcionado para graduados na área da saúde, você vai começar a descobrir como é que práticas integrativas podem mudar a sua carreira de uma vez por todas. Simplesmente você colocando essa ferramenta no seu atendimento, no seu dia a dia, na sua clínica, no seu consultório, na sua prática. Dayan, fala um pouco como é que tudo isso que você vai falar hoje mudou a sua carreira, o seu trabalho como médico. Bom, como é que eu era há 15 anos atrás, com 35 anos? Eu era gordo. Deixa eu ver se eu consigo achar uma foto minha aqui no meu celular, porque fica mais fácil mostrar para vocês. Vamos ver aqui. Pesava muito mais do que o que eu peso hoje. Deixa eu ver. Eu tenho uma foto aqui e eu gosto muito de mostrar essa foto. Não que eu tenha orgulho dela, mas eu tenho orgulho de não ser mais como ela. Não sei se vocês conseguem ver. Dá para perceber? Esse era eu com 35 anos de vida. Vou mostrar essa outra. Sou eu hoje com 50 anos, né? Qual médico você confiaria de ser atendido, hein? Esse aqui? Esse é o meu filho, Arthur. Esse aqui? Ou esse aqui? Qual é o médico que fala mais? Qual é o médico que respira mais saúde? É esse aqui? Doente, gordo, inflamado? Ou esse aqui? Agora, é uma pena que a gente fala isso, mas grande parte dos médicos e dos profissionais de saúde hoje estão doentes. Estão doentes e falam mais de doença
do que de saúde. Então, como é que eu era? Como vocês acabaram de ver a foto, eu era gordo, estressado. Só para vocês terem uma ideia, o meu pavio era tão curto. Gente, eu não precisava nem falar nisso aqui hoje, mas eu gosto muito de trazer a verdade à tona, porque muita gente pode se identificar com o que eu estou falando aqui. Eu era gordo, estressado, pavio curto. Coisas na minha casa eu costumava quebrar de raiva e estresse. Você acredita nisso? Jogava vidro no chão, discutia com a minha esposa no meio de uma raiva, eu quebrava um vaso. Triste, gente, triste. Mas isso acontecia comigo e eu nunca neguei, né? Ansioso, sem tempo para mim mesmo. Eu não sabia o que era fazer uma sessão de massagem, tomar um banho de piscina, praticar uma academia. Eu não tinha tempo para mim mesmo. Trabalhava muito em muitos plantões, atendia 500 pacientes por mês, dezenas de pacientes por dia, atendia pelo SUS, todos os tipos de convênio, ganhava pouco. Daí, mas você ganhar muito dinheiro. Ganhava pouco. Vivia frustrado porque não era para aquilo que eu tinha me formado, me estudado um dia, não era o meu sonho. Vivia indignado. Meu casamento em crise, me distanciando dos meus filhos. O meu filho hoje, o Arthur, que é um dos mais ligados a mim, meu filho Arthur, com 1 ano, não queria vir para o meu braço. Você que é pai, você que é mãe, você sabe o tamanho de uma dor dessa, né? O teu filho chorar para não ir para o seu braço. Você sabe quando aquele bebezinho, que é um estranho, chega e diz: vem cá, neném, e a criança se vira? Era o que o meu filho fazia comigo, quando eu chegava do trabalho já 11 horas da noite, né? E o pior, zero dinheiro guardado na conta, zero investimento financeiro, uma vida regrada. Sabe o que é uma vida regrada? Eu sei que muitos aqui sabem o que é isso, né? Uma vida regrada é você ir para um restaurante, não poder pedir a sua picanha argentina, não poder pedir o uísque que você quer beber, é você nem poder ir para restaurante quando você quer, é você não saber nem o que é uma viagem a passeio e a vida se limitar a trabalhar e pagar conta, né? Trabalhar e pagar conta. Então, era um cara que vivia em isolamento social, não tinha amigos. Como é que a pessoa que vive trabalhando tem amigos? Não era chamado para evento, para aniversário, para nada. Porque quando me chamavam eu não podia ir, aí os amigos vão te esquecendo, né? Eu era um sedentário, não sabia nem o que era exercício físico, só comia porcaria. Eu lembro que entre um plantão e outro, entre um paciente e outro, a minha comida era pastel, era Coca-Cola, era sanduíche, era maionese, ketchup, era coxinha. À tarde no hospital era cota para comer pão francês com café com leite e açúcar. E eu sei que muitos aqui acham que isso é normal. Então, se você está achando isso uma coisa normal, sabe que você está vivendo errado. Então, com isso, eu ganhei um pacote de doenças. As doenças que eu ganhei nessa época que eu estava obeso foram ansiedade, obesidade, labirintite, esofagite, gastrite, né? Então, hipertensão, até que eu não consegui mais aguentar, porque a gente vai aguentando, viu? Nós somos especialistas em aguentar porrada. E nós da área da saúde parece que temos mais força ainda para isso. Então, eu ia aguentando, aguentando, até que um dia fui surpreendido por um ataque de pânico. Um ataque de pânico, foi uma situação traumática que eu pensei que eu ia morrer. Fui bater na UTI, com a pressão 21/11, e naquele momento eu comecei a, na UTI, pensar: meu Deus, onde eu cheguei com a minha vida? E no outro dia eu comecei a buscar uma solução para melhorar de vida. Fui buscar tratamentos com médicos, peregrinei, né, em vários consultórios médicos, tentando saber o que é que eu tinha. E eu só recebia pedido de exame e o diagnóstico de isso é problema psicológico, isso é ataque de pânico, tome remédio controlado. Só que eu não aceitava aquilo. Eu dizia: meu Deus, como é que eu vou ficar a minha vida daqui para frente? Não é? E o que é que eu faço? O que foi que causou isso? Era algum problema na alimentação? Era algum problema na organização da minha vida? Era algum problema emocional? É genético? O que é que eu faço com meus empregos, com meus pacientes, com meu consultório? Como é que eu mudo minha vida, meu Deus? Hoje é muito fácil, porque você consegue ter um norte, por exemplo, com o que a gente vai contar aqui para vocês, vocês vão poder ter um norte e não fazer o que eu fiz. Mas foram um conjunto de decisões que me fizeram chegar naquele momento. Mas depois do ataque de pânico, eu comecei a procurar
soluções que não fossem só remédio e exame, remédio e exame. Primeira coisa que eu fiz foi procurar uma pós-graduação. E isso eu ainda hoje agradeço, porque foi uma paciente minha que chegou para mim no meu consultório e disse assim: doutor Dayan, tá havendo uma medicina aí que as famosas da Rede Globo estão todas fazendo. Eu não tinha a menor ideia, gente. Eu era cirurgião vascular. Eu só fazia operar varize, amputar a perna, fazer ponte de safena, só isso. Você está sabendo dessa medicina das Eu ia famosas? perguntar quem está com a leitura em dia, mas eu acho melhor não perguntar isso. Olha, tem gente que está lendo em dia. Muito bem. Opa, agora sim. Gente, como é que pode esquecer de chocolate? Fiquei tão feliz. Pessoal, vamos mutar a pessoa, por favor. O áudio está vazando. Tem mais de 20 pessoas que ganharam? Não, com certeza não. Lucas, por favor. Lucas. Gente, estou muito feliz de estar aqui. Vamos mutar a pessoa, por favor. Quem estava aqui não? Pessoal. Levanta a mão. Obrigada. Perdão, Dayan. Não, tranquilo. Então, vamos lá. Então, eu estava falando da minha busca por... Então, eu estava no consultório, chegou uma paciente e me disse: doutor, você está sabendo dessa medicina das estrelas? A Suzana Vieira, ela usa, a Priscila Fantin, que eram as atrizes globais que estavam usando essa tal da medicina das estrelas. E eu, sei não, fui pesquisar, era a tal da terapia ortomolecular, medicina ortomolecular. Eu não sabia nem do que se tratava. Mas eu queria alguma coisa para melhorar minha vida, melhorar meu consultório, poder cobrar mais pelas minhas consultas, fazer coisa nova, para eu sair daquela situação onde eu me encontrava. Eu fui fazer uma pesquisa e era essa tal de medicina ortomolecular. Existia uma pós-graduação de 18 meses no Rio de Janeiro. Gente, isso faz 15 anos. Eu lembro que para eu fazer essa pós-graduação, só para vocês terem uma ideia, o preço que eu pagava na época para pagar esses 18 meses era o mesmo valor de uma Hilux zero. Vocês têm noção disso? Era o mesmo valor de uma Hilux zero. O custo que eu ia ter nesses 18 meses, porque incluía a pós-graduação, viagem de avião e hospedagem todo mês no Rio de Janeiro. E detalhe, eu tinha medo de andar de avião. Fui criticado por todo mundo. Você tá louco? Você é cirurgião vascular e fazer essa loucura. Tinha uma coisa dentro de mim que dizia: faça, e isso vai mudar a sua vida. E eu decidi fazer. Contra tudo e contra todos, me inscrevi numa pós-graduação na Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, e comecei minha pós-graduação de medicina ortomolecular. A medicina ortomolecular é uma medicina onde onde a gente aprende a dar para a célula o nutriente correto, a vitamina, o mineral, os hormônios, para a gente quer dizer deixar reto, para a gente retificar nossas moléculas. Ortopedia, quer dizer deixar reto os ossos, né? Então, é exatamente isso. A ortomolecular fazia isso. Eu não entendia o que era aquilo no primeiro módulo. Eu achei estranho. Como é que as pessoas estão me ensinando a tratar pressão alta com magnésio? Se eu aprendi que pressão alta se trata com captopril. Como é que as pessoas dizem que picolinato de cromo melhora o controle do açúcar no sangue? Se eu aprendi que era só com remédio de farmácia, glibenclamida, metformina, aquilo estava enlouquecendo minha cabeça. Para que testosterona em mulher? Nem sabia que mulher usava hormônio de homem. Então, quando eu comecei a ver e aplicar na minha vida, todo mês eu chegava no meu consultório e o que eu aprendia lá na pós, eu aplicava nas minhas pacientes de cirurgia vascular. E eu comecei a melhorar a minha vida. Comecei a me curar, comecei mês a mês melhorar a saúde da minha família, da minha casa, da minha mãe, a minha, dos meus pacientes. E aquilo, os pacientes iam espalhando na cidade que eu trabalhava, né? Olha, o doutor tá fazendo isso, tá fazendo aquela medicina das estrelas. Olha, mulher, meu cabelo melhorou. E a fama ia se espalhando. A fama ia se espalhando. Quando eu vi, meu consultório estava lotado. Não tinha mais vaga para paciente. E eu precisava aumentar mês a mês o valor da minha consulta. Gente, era uma coisa assim, eu descobri finalmente o que é que eu podia colocar. E ninguém sonhava em fazer aquilo naquela época. Vocês têm noção do que eu estou falando aqui? Faz 15 anos. As pessoas começaram a falar de medicina integrativa agora na pandemia. Eu já fazia isso há 15 anos, ninguém fazia. Talvez eu e o doutor Lai Ribeiro. Então, aquilo ali começou a mudar. Lembra, doutor, na tigela.
Mas aquilo ainda era pouco, porque eu precisava entender, aquilo era medicina, era saúde, mas eu precisava entender como é que eu podia melhorar o meu autoconhecimento e ajudar os meus clientes a entenderem de autoconhecimento. Então aí eu fui para os Estados Unidos e conheci o que se chama de coaching. Eu conheci um cara chamado Tony Robbins e eu investi tudo que eu tinha naquela época. Vendi carro, paguei curso para fazer cursos com ele, fiz 3 formações em coaching. Fiz todos os cursos com Tony Robbins, o maior coach do mundo, sobre saúde, sobre valores e sobre negócios. Como criar, montar e fazer um negócio dar certo. Mas eu queria mais, eu estava com a sede daquilo ali. E eu estudei programação neurolinguística. Então eu entendia como mudar a forma das pessoas pensarem, como mudar a mente das pessoas para melhor de uma forma rápida e simples, como ajudar no tratamento de ansiedade, depressão, trauma de uma forma mais simples, como usar a hipnose e a contação de histórias, as metáforas, que inclusive Jesus Cristo usava muito, como usar isso para curar problemas psicológicos, emocionais. E aí, para fechar, eu terminei fazendo também uma formação de pós-graduação, outra com o doutor Lai Ribeiro. Daí, por que você está contando tudo isso? Porque tudo isso, gente, me deu ferramentas para eu fazer uma consulta diferente, um tratamento diferente com o meu paciente. As minhas consultas deixaram de ser consultas de 20 minutos, que já era muito para os dias de hoje. Hoje você vê médico, vê pessoas atendendo em 15 minutos, em 10 minutos. Minhas consultas passaram a durar 2 horas. Aquilo não era uma consulta, era um episódio. Era um episódio de transformação. Chegou ao ponto em que eu atendia somente 2 pacientes numa manhã e 2 à tarde. Eu atendia 40 pacientes num dia, passei a atender 4. Daí, mas você diminuiu as suas consultas? Diminuí. Só que a minha consulta que custava R$ 200, passou a ser R$ 5.000. Ainda hoje, é muito difícil você achar um médico que cobre R$ 5.000 numa consulta. Daí, o que é que você fazia nessas pacientes? O nome dele, qual é? As pacientes chegavam na consulta, Então, se elas você começavam a escolher entender de onde vinha a doença dela, qual era a causa, como é que elas podiam curar de verdade. Elas saíam com um plano de tratamento que não envolvia só remédio. E muitas vezes, na hora da sessão, eu usava ferramentas neurolinguísticas de hipnose, de coaching, de meditação, de regressão, fazia aquela paciente curar traumas e tudo isso a gente vai ensinar você a fazer também. Porque eu me sentia como um médico. Quem já assistiu o desenho animado de Batman, super-herói, eu me sentia um super-herói com um cinto de utilidades. Então a pessoa chegava com gastrite, eu pensava, essa pessoa precisa de um suplemento para gastrite. Eu tinha aquela ferramenta. O outro chegava com câncer de mama, a outra, e eu dizia, olha, você tem que tratar o câncer de mama, mas você tem que perdoar a sua mãe, que é uma mágoa que você tem no passado. E eu fazia uma ferramenta ali que eu tinha na minha caixa de ferramentas para ela perdoar. Às vezes a causa do câncer é uma mágoa. Só que não é só mulher, perdoa. Não, você tem que ter a ferramenta para isso. As pessoas não perdoam os outros facilmente. É trauma. Ah, mas eu fui molestada na infância. Tinha uma ferramenta para apagar aquele trauma. Então, tudo isso me fazia um profissional mais completo. Por isso que eu chegava a cobrar R$ 5.000 numa consulta. E hoje, onde é que eu cheguei? Eu melhoro a vida das pessoas, trabalho de casa, sou um dos raríssimos médicos que vive sem atender mais, não atendo mais, consulta. E olha, pedido eu tenho todo dia, pessoas precisando, pessoas, daí eu pago o que você quiser. Não é mais sobre isso. Hoje eu estou com outro foco. A gente melhora a vida das pessoas e ganha dinheiro até dormindo. Nossa empresa hoje em dia, a Vita Science, já chegou a faturar 50 milhões no ano. Dayan, então, você quer dizer que você tem uma ferramenta para ensinar as pessoas a atenderem melhor, melhorarem a vida dos pacientes, melhorarem a sua qualidade de vida como profissional de saúde, melhorar a saúde da sua família e você vai ensinar isso num passo a passo? Sim, é exatamente isso. Então, se você é fisioterapeuta, biomédico, dentista, farmacêutico, enfermeiro, fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista, educador físico ou qualquer um da área da saúde, ou até mesmo que você não seja da área da saúde, mas queira melhorar a tua saúde e a da tua vida,
esse workshop é a aula mais importante que você precisa assistir nesse exato momento. Da nossa gente. Por quê? Amanhã, no último dia da novena, o tema que escolhemos. Porque ao decorrer dessa aula, você vai ter um acesso bem prático a 10 técnicas que foram as principais responsáveis por essa minha guinada na minha carreira como médico e também na carreira da doutora Edicelli, que está aqui comigo e logo, logo vai falar com vocês também, tá bom? Então é muito importante para você saber que essa aula ela é dividida em duas partes. Na primeira parte, você vai poder acompanhar aqui comigo todo esse conteúdo, onde eu estou mostrando essas decisões que eu tomei, que me fizeram mudar a minha carreira completamente. E também você vai conhecer essas práticas integrativas que eu usei, que a doutora Edicelli usou, para poder também ter essa mudança na vida dela. Na segunda parte aqui, quem estiver assistindo a aula vai ter a oportunidade de ter uma orientação ainda mais aprofundada, diretamente comigo e com os professores parceiros, para você poder se profissionalizar na área da saúde integrativa e conseguir resultados rápidos nesse nicho que já cresceu. Se você não trabalha com a saúde integrativa, você está atrasado. Então, durante a aula, vocês vão ter acesso a um conteúdo bem aprofundado sobre essa prática integrativa que vai ser um divisor de água na vida de vocês, né? Mas hoje, vocês podem sair daqui com uma oportunidade de ouro, tá bom? Daí, para quem é que serve esse evento aqui? Esse evento aqui, gente, serve para pessoas que estão se sentindo estagnadas profissionalmente. Sabe aquela pessoa, pai, eu estou parada no tempo? Pessoas com dificuldade de inovar, porque tem gente que não sabe, eu quero fazer uma coisa diferente, mas não sei. Pessoas que não estão se atualizando nas práticas novas da sua profissão. Pessoas que querem expandir sua atuação, atuar em outras áreas. Pessoas que estão sentindo que não têm reconhecimento profissional. Profissionais que estão com necessidade de maior segurança durante o seu atendimento. Você que trabalha demais, rala demais, mas não gera fruto, não gera dinheiro e vive liso. Você que está querendo aumentar a procura dos seus clientes pelo seu serviço. Você que deseja aumentar o valor que você cobra pelos seus serviços e produtos. E você que deseja se lançar nas redes sociais, mas não sabe como começar. Então, mas antes de mais nada, eu quero que você veja, não sei se a Edicelli tem alguns slides aí, queria que vocês vissem algumas Tenho pesquisas. sim, só um minutinho que eu vou colocar aqui, vou compartilhar minha tela aqui. Tranquilo. E eu vou pedir o Lucas para me liberar aí o compartilhamento de tela. Isso. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, gente, olha isso aí. Mercado de trabalho para terapias integrativas em constante ascensão. O profissional de terapias integrativas tem atuação diversificada na área e média salarial entre R$ 3.500 e R$ 4.000, né? Então, olha só isso aí. Passo próximo, Edicelli. Passou aí? Olha só isso aí. G1, saiu no G1, Guia de Profissões. Pós-graduação aumenta salário em até 225%. Você gostaria de aumentar seu salário em mais do que o dobro? A diferença salarial, segundo a pesquisa, pode ser ainda maior para mestrado e doutorado. Gente, não tenha dúvida que fazer uma pós-graduação vai fazer você, se você for inteligente e estiver junto das pessoas certas, você aumentar seu salário. Mas o que é que as pessoas esperam? Ah, eu espero que o meu prefeito ganhe. Aí fica nessa história de meu prefeito. Tem mais outro aí, Edicelli? Acho que não, né? Não, isso aqui. Vou voltar para você aqui. Tranquilo. Esses números, eles mostram que cada vez mais gente está percebendo que a verdadeira saúde não se encontra em remédio. As pessoas estão cansadas de tomar remédio cheio de efeito colateral. Como o próprio nome já diz, remédio não remedia, não promove cura, ainda mais tratando de doença crônica. Você conhece alguém que foi curado de diabetes, pressão alta, Alzheimer, lúpus? Talvez você já tenha ouvido falar de alguém que faz algum método alternativo. Se você tem uma doença aguda, sim, aí você precisa muitas vezes de remédio. Mas atualmente, a maior parte dos profissionais de saúde no Brasil não sabem nada
sobre tratamento que cura ou que trata doença crônica. As pessoas estão sendo bombardeadas todos os dias nas redes sociais com conteúdo sobre vitamina, mineral, chá, erva, hormônio, anabolizante, ozônio, saúde integrativa, detox, metais pesados, biorressonância, terapia quântica. E você ainda pensa que tudo isso é coisa inventada. E falam para você que não tem comprovação científica, mas você sabe que a verdade é que você e o seu grupinho de colegas estão ficando para trás, estão ficando ultrapassados e você nem está percebendo. Eu tenho um grupo de colegas que, se eu falar isso aqui para eles, é inglês. Aliás, em inglês muitos falam. Ah, isso aqui não serve, não serve, não serve, não serve. E todos os pacientes migrando para esse tipo de médico. Quando me perguntou hoje, Dayan, qual é o médico que passa hormônio? Qual é o profissional que mexe com hormônio? É o da medicina integrativa, o da saúde integrativa. Dayan, quem é que trabalha com ozônio? É o fisioterapeuta, é a pessoa da saúde integrativa. Dayan, quem é que tira obturação de amálgama de mercúrio do dente? É o dentista funcional. Vai acabar essas outras profissões. Queria saber de vocês aqui, quem aqui gostaria de dobrar a quantidade de pacientes no consultório ou na sua clínica? Escreve aí. Quem gostaria de ser mais bem pago? Deixa eu ver aqui nos comentários se tem alguém aqui. Parece uma pergunta idiota, né? Mas não é não. Quem gostaria de ser mais bem pago? Francis Lane diz que ela. Cris diz, eu quero dobrar meus pacientes. É isso mesmo. Vocês têm que querer. Vocês não podem ficar na vida de vocês só. Ai, mas será que vão aumentar? Será que os pacientes me pagariam? Será que... Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou falar baixinho aqui que ela pode se chatear. A minha mulher, que nunca fez uma pós dessa, ela só aumenta a consulta dela. E ela é uma oftalmologista de altíssimo nível. Ela só aumenta a consulta dela quando os outros da cidade aumentam. Simone, fonoaudióloga, imagine o poder que uma fonoaudióloga não pode fazer no consultório dela, dando outras coisas. Uma fonoaudióloga boa, ela tem a obrigação de ser boa fonoaudióloga. Agora, se você se limitar a ensinar exercício, se limitar a fazer alguma terapia local aqui, todos fazem. Agora, imagina você como fonoaudióloga indicando suplementos, vitaminas, minerais, chá, fitoterápico que melhora a voz. Imagina, ozônio. Gente, aí sim você pode dar um diferencial e cobrar mais por isso. Imagina uma enfermeira. A enfermeira, ao invés... As enfermeiras, olha, eu vou dizer uma coisa. A profissão da enfermagem é uma das mais difíceis que eu acho. A enfermeira se lasca trabalhando. É uma das que mais trabalha no hospital. Não é, Cláudia? Enfermeira é a gestora da enfermaria, ela cuida de tudo, ela recebe as porradas dos pacientes, dos acompanhantes, tem que ser líder de equipe e ainda muitas vezes é maltratada por médico e que olha de cima para baixo para ela. E quando vem no final do mês o salário? Não merece. Agora, imagine você, uma enfermeira que começa a trabalhar com isso, com fitoterapia. Imagina os curativos que ela começa a ver. Eu tenho uma enfermeira que eu conheço que trabalha com curativo, ela é estomoterapeuta e entende de terapias integrativas. Essa pessoa não trabalha mais nem em hospital. Ela é chamada nas casas, cobrando caro, só para dar parecer dos curativos. Aí eu acho bom que tem gente que diz, enfermagem não dá dinheiro, nutrição não dá dinheiro, tudo dá dinheiro, desde que você faça diferente dos outros. Se você ficar na vala comum, aí você não vai para frente, não. Né? Não vai para frente, tá certo? Deixa eu ver mais comentários de vocês aqui. Né? Então, olha o Win. Boa noite, eu vou abrir meu consultório farmacêutico. Tenho prescrição, quero e preciso de estabilidade financeira. Isso, você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Tá bom? Bom, gente, agora é o seguinte. Eu queria também, não queria só eu ficar falando, porque não é justo, não é? Eu aqui, e tendo também uma pessoa que no dia a dia aplica tudo que eu estou falando aqui, que foi a pessoa que, na verdade, me convidou para vir aqui fazer esse webinário e me convidou para esse projeto. É uma pessoa que eu já acompanho também nas redes sociais, uma pessoa maravilhosa, de uma capacidade incrível e de uma sensibilidade humana maravilhosa.
A doutora Edicelli, né, que vai falar aqui um pouquinho com vocês também. Ela também é pós-graduada pelo doutor Laí Ribeiro, assim como eu, que é o nosso professor, que a gente agradece demais tudo que a gente aprendeu com ele. E ela tem cursos complementares de ozônio, de suplementos injetáveis que hoje as pessoas fazem. Eu mesmo sou um paciente de suplementação injetável, de intradermoterapia, de biorressonância, de hidrocolonterapia, de terapia canabinoide, né, que é usando os princípios da maconha. Ela tem larga experiência como clínica, que ela não é só médica de internet, no pronto-socorro, na UTI, e ela é mentora de mais de 500 médicos e profissionais de saúde. Então, eu queria que vocês recebessem com muito carinho a doutora Edicelli aqui, para ela falar um pouco mais sobre como a medicina integrativa impactou a vida dela, Edicelli. Conta aqui um pouquinho para a gente. Muitíssimo boa noite. Muito obrigada, Dayan. É um prazer enorme estar aqui com você, gente. E eu vou falar aqui para vocês a minha história também, e além de ensinar um conteúdo aqui para vocês, que eu vou revelar para vocês o que mudou na minha vida, na minha carreira, e como essa medicina transformou completamente tanto a minha família quanto a minha carreira. Olha, além de ser médica, de ser mentora, de ser professora, eu sou esposa e eu sou mãe de 3 filhos, tá? Vou colocar aqui para vocês, compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu sou mineira, tá, gente? Eu tenho um sotaque forte. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para vocês verem aí minha família, os meus pequeninos, e vou contar para vocês como é que eu cheguei nessa medicina que o Dr. Dayan tá falando aí, tá? Travou aqui, isso. E aí, o que acontece, gente? Essa medicina, o que aconteceu comigo, na verdade? Esse meu filho mais velho foi o pivô de eu querer sair de onde que eu estava e ingressar nessa medicina. Esse meu filho mais velho, ele tem 8 anos e eu quase matei o meu filho sendo médica por ignorância, tá? Quase matei meu filho sendo médica por ignorância. O que aconteceu? Eu não sabia nada disso, de medicina integrativa, nem sabia. Na verdade, eu vou falar mais, eu achava que era charlatanismo, né? Porque a gente não aprende nada disso na faculdade. Eu falei assim, se eu não aprendi na faculdade é porque não é importante. Então, eu achava que era um charlatanismo. E aí, meu filho, ele nasceu e os médicos, ele foi direto para UTI neonatal e os médicos reviraram meu filho de cabeça para baixo. Meu filho, ele foi diagnosticado com sepse, né, que é uma infecção generalizada, mas ele não tinha nada no sangue, nem um bichinho no sangue, tinha hemocultura negativa, que a gente chama. Não tinha nenhum bichinho na urina, urinocultura negativa, não tinha nenhum marcador de sepse positivo, ele só tinha o quadro de infecção generalizada. Meu filho foi entubado, ficou na UTI e quase morreu. Quase morreu. E quando meu filho, Deus teve misericórdia de mim, eu orei tanto, meu esposo ficou de jejum cada dia que meu filho ficou internado na UTI, e eu tirei meu filho na UTI. Meu filho não tinha sobrancelha, esse que tá aí com a mãozinha, esse meu filho mais velho, Davi. Ele chegou em casa sem sobrancelha, ele não tinha cabelo, ele não tinha cílios, ele não tinha unha dos pés, e ele não nasceu prematuro, não. Ele nasceu de 3 quilos, 535 e 54 centímetros de 38 semanas. E uma dermatite atópica terrível, todo empolado. Quer falar, Dayane? Não, é porque parece que a tua tela, você não está aparecendo na tela principal, Edicelli. O pessoal tá me vendo ampliado. Se você tiver como se colocar na tela principal. Vou colocar aqui. O Lucas vai me colocar aqui, por favor. Obrigada. Lucas vai me tornar, vai fixar a minha imagem aqui para Vai lhe eu dar mais falar. evidência, né, agora? Não é justo. Vamos lá. Vamos lá. Então, o que acontece? Vou pedir o Lucas aqui para poder me fixar.
Então, o que que acontece, gente? Ainda tá travadinho na sua imagem. Tá fixada a sua imagem ainda. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Então, vamos... Oi? Oi, Lucas? Isso, muito obrigada. Então, o que que acontece? Deixa eu melhorar essa imagem para vocês, gente. Isso. E aí, gente, o que que começou a acontecer com meu filho? Meu filho, ele chegou em casa, era um recém-nascido que ele não dormia. E aí eu comecei de. E ele tinha uma assadura no bumbum que não curava com nada. Ah, usa algodão e água, eu usava. Usa Bepantol, eu usava. Usa não sei o que lá. Eu comecei numa corrida com meu filho. Se eu for contar, teve. Meu filho não dormia tanto que ele não dormia, que eu comecei a marcar os minutos que ele dormia. E um recém-nascido, ele dormia 4 horas por dia, picadinho. Teve um dia que meu filho começou a chorar 5 horas da tarde e parou de chorar todo roxinho, 5:30 da manhã. Eu dei Colikids, eu dei Buscopan, eu dei Dipirona, eu dei Lufital, eu fiz massagem, coloquei no furô, tudo que vocês podem imaginar, funchicória, e nada. E eu comecei a correr de um médico para o outro, correr de um médico para o outro, correr de um médico para o outro. Levei meu filho em 5 pediatras. E levei meu filho em 3 gastroenterologistas pediátricos. E todo mundo falava assim para mim. Eu tenho raiva disso até hoje, vocês me perdoem, mas vem um sentimento ruim nesse raiva, assim, né? Porque eu escutei muito isso aqui. Ah, mãezinha, é porque é assim mesmo. É porque você é marinheira de primeira viagem. Bebê é assim mesmo. E eu falava, gente, tem alguma coisa de errado. Eu sou médica, tem alguma coisa de errado. Não, é assim mesmo. No final, o meu filho enchia a fralda de sangue. O dia que eu peguei uma fralda cheia de sangue e levei no consultório da pediatra, aí ela falou: Ah, é mesmo, ele tem alguma coisa. E eu já estava já estava estressada. Aí eu liguei para uma professora da época da faculdade, que era gastroenterologista pediátrica, ainda é, a doutora Silvia Anderson. E aí ela falou assim comigo, Edsele, isso aí é alergia à proteína do leite de vaca. E aí eu falei com ela o seguinte, Silvia, como assim? Meu filho não come nada, é só leite materno, ele não tá perdendo peso, ele era gordinho, né? Apesar de não ter cabelo, não ter unha, não ter cílio, ter a pele toda empipocada, uma assadura terrível, muito sangue nas fezes, 12 cocôs. Gente, vocês têm noção o que é acordar a madrugada inteira para trocar cocô? Vocês têm noção como que eu fiquei depois de ter passado por tudo isso e os médicos ignorando, falando que não existia o que eu estava passando? E aí eu fui começar a buscar o que que era essa tal da alergia à proteína do leite de vaca, que hoje já é muito difundido, mas na época não era. E onde que eu achei isso? Na medicina integrativa. Foi aí que eu achei isso na medicina integrativa. E fui estudando, 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 tirei tudo da minha alimentação que continha leite para poder amamentar meu filho. Só que meu filho era o mais velho da sala dele quando eu coloquei ele na escolinha. E as crianças falavam de tudo. Meu filho ia falar um morango, era uau. Ele ia falar água, era gu, gu. Ele não se desenvolvia, tinha baixa estatura e vivia com todas as ites. Rinite, sinusite, amidalite, todas as ites. E aí eu continuei estudando porque continuava levando nos pediatras e nada, né? A Silvia, nessa época, a Silvia, ela mora em Petrópolis, eu levei a Petrópolis, mas depois não morava em Petrópolis mais, né? No Rio de Janeiro, e nessa corrida eu fui estudando e descobri que o meu filho tinha hiperpermeabilidade intestinal, muita intoxicação porque ele tomou antibiótico demais na UTI, mesmo sem ninguém tendo achado nenhuma infecção. Ele tinha baixo desenvolvimento, ele era inflamado pela alimentação, porque eu tirei o leite, mas eu ainda comia muito açúcar, eu ainda consumia muito glúten, então ele mamava e essa inflamação toda passava para o corpinho dele, e ele estava terrível. Eu falei assim: olha, eu vou ter que arrumar um jeito
de melhorar a vida do meu filho. E aí eu fui estudando, 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 estudando. Meu filho tinha muito refluxo, o dente começou a manchar atrás todo de marrom. Uma criança novinha, né? Um menino lindo. E nisso fui estudando e entrei na medicina integrativa. E aquilo eu fiquei extremamente conflitante. Por quê? Porque eu trabalhava em UTI. E na UTI, gente, eu passei aperto demais. Teve uma vez que meu filho estava com uma febre de 40 graus, com amidalite, não estava engolindo nem a saliva, era feriado. Eu ofereci para os meus colegas R$ 5.000 por um plantão de 12 horas para eu poder cuidar do meu filho. E como era feriado, nenhum colega quis. E eu tive que ir dar o plantão no CTI chorando e deixei meu filho em casa. E eu fiquei presa em plantão de CTI várias vezes. Eu tenho uma prima que é uma pessoa muito querida, uma pessoa do meu coração, a filhinha dela morreu. Eu estava no plantão de CTI, liguei para tudo quanto é colega, não consegui trocar o plantão. E eu não pude ir no enterro da filhinha de 1 ano, da minha melhor amiga na época. Então, eu passei muito aperto e eu fiquei nessa dualidade. Eu falei, gente, eu vou investir nessa medicina que meu filho começou a melhorar. E aí eu comecei a aplicar em todo mundo. Eu estava aqui contando para o Dayan, né, Dayan, antes de vocês entrarem, como que eu tinha acne. Eu tinha acne no rosto inteiro, na testa inteira. Eu não podia usar, gente, blusa decotada nas costas, no peito, camiseta, porque eu tinha acne nos ombros, nas costas, no colo. E essa medicina, eu comecei a aplicar orientação alimentar e comecei a aplicar tudo isso e a acne desapareceu. Eu tinha enxaqueca que eu vomitava muito de enxaqueca até chegar a desmaiar. A enxaqueca desapareceu. Então, eu falei assim, gente, que medicina é essa que eu não aprendi na faculdade? E continuei estudando, estudando, estudando. O que que aconteceu, gente? Que foi a virada de chave. O dia que eu falei assim, eu tenho que realmente mudar a minha vida, porque eu não aguento mais trabalhar em CTI e passar por todos esses apertos. Eu não deixei meu filho ir para o primeiro Dia das Mães na escolinha, porque a mãe não ia estar lá para assistir o primeiro Dia das Mães na escolinha. Na época só tinha ele, né? Então, eu não deixei isso, ele fazer o primeiro Dia das Mães. E eu falei assim, eu tenho que tomar uma decisão. E aí eu resolvi, eu já tinha aplicado essa medicina em mim, melhorei. Meu marido tomava 3 antihipertensivos, era obeso e tinha gota. Meu marido, apliquei essa medicina na vida do meu marido não toma nenhum medicamento hoje. Meu filho começou a falar, começou a crescer, né? Parou de ficar doente. Meu pai, na época, era diabético, curou a diabetes, curou a hipertensão. Meu pai tomava 11 comprimidos durante 18 anos. 2 desses comprimidos depois foram classificados como comprimidos que causam câncer nas pessoas. Depois meu pai teve câncer. E meu pai teve essa quantidade, tomava essa quantidade de medicamento e parou de tomar todos os medicamentos, né? Só que os efeitos colaterais, né, foram ficando, porque tomou 18 anos de medicamento. Então, essa medicina veio melhorando toda a minha vida, veio melhorando, assim, toda a vida da minha família, e eu falei, eu tenho que mergulhar de cabeça. Larguei o CTI, eu trabalhava também em pronto-socorro, em sala vermelha, né? O Dayan falou que trabalhava no SUS, eu também, eu atendia ambulâncias e ambulâncias, esfaqueado, diabetes cetoacidose diabética, é, tudo quanto é quadro de difícil controle eu atendia. E eu falei assim, gente, isso nem é vida para mim mais, porque eu quero. Eu quero estar com os meus filhos, eu quero estar com a minha família, eu preciso ser bem remunerada. Eu ia para o CTI, muitas vezes os pacientes torciam o nariz, porque eu tinha um Corsinha que não tinha nem direção hidráulica, nem ar-condicionado, tá? E era esse carro que eu parava no estacionamento do hospital para entrar no CTI, e aí as pessoas olhavam assim, né? Muitas vezes os pacientes olhavam. E, gente, eu fui mergulhando nisso.
E aí, o que eu vou revelar aqui para vocês agora, o que que é, quais as principais práticas integrativas que transformaram a minha vida de uma maneira, assim, que transformaram a minha carreira. Hoje, eu posso atender online, eu posso fazer almoço para os meus filhos o dia que eu quiser. É uma segunda-feira, eu entro na piscina da minha casa com os meus filhos, porque eu faço a minha agenda, eu tenho liberdade para poder trabalhar. Eu passo todos os finais de semana com as minhas crianças. Eu tenho 3 filhos, eu amamentei muito os meus filhos, então eu trouxe qualidade de vida para minha casa e liberdade financeira para minha vida. E o que que eu fiz, gente? Eu aprendi essas 5 técnicas que eu vou falar para vocês agora. Aprendi várias outras, mas eu vou entregar o ouro aqui de 5 técnicas para vocês agora. Primeira técnica é o equilíbrio intestinal, né? O que que meu filho tinha? Ele foi tão inflamado pelo meu leite materno, porque eu era uma pessoa inflamada e passa tudo no leite materno, que ele tinha síndrome da hiperpermeabilidade intestinal. O que que é isso? O nosso intestino, ele é bem fechadinho assim, bem fechadinho. E aí, a comida passa no nosso intestino, o nosso intestino pega o que é útil, joga para dentro da corrente sanguínea, e o que não é útil, ele deixa sair nas fezes. Uma pessoa inflamada tem o intestino aberto, as células, né, as células do intestino, que se chamam enterócitos, elas têm uma junção que ficam uma coladinha na outra ali, para essas células fazer esse transporte, essa seletividade do que serve jogar na corrente sanguínea e do que não serve ir para as fezes. Essas células, essa zonulina, ela fica aberta, essas células ficam abertas. Então, ao invés do intestino ser fechadinho, o intestino fica ali vazando, literalmente. Então, coisas que eram para desculpa a expressão, mas o meu filho comia cocô. Porque o que que é se alimentar? Se alimentar é quando você tira as coisas do intestino e joga para a corrente sanguínea. Só que o que era para sair nas fezes entrava na corrente sanguínea do meu filho, inflamando o corpo dele como um todo. E muitos nutrientes, meu filho era desnutrido, porque muitos nutrientes que eram para entrar na corrente sanguínea, como o intestino não sabia ali ter essa seletividade, esses nutrientes saíam nas fezes. Então, é literalmente comer cocô, desculpa a expressão, né? Então, eu aprendi a fechar a permeabilidade intestinal, né? Com alimentação anti-inflamatória, e aí depois o Dayan vai falar para vocês também, né, sobre essas técnicas. Com alimentação anti-inflamatória, tem um suplemento que é muito bom, que se chama glutamina, que ele é a comida dessas células, e ele mantém essas células mais juntinhas, né? Tem várias práticas que a gente consegue, eu vou falar para vocês um pouco mais de ozonioterapia. A ozonioterapia também faz a recuperação desse intestino, porque desinflama esse intestino. E a gente, muitas vezes, aí tem o adulto, né? O adulto, às vezes, o problema começa desde a boca. A gente tem pH diferente na boca, no esôfago, no estômago, no intestino. Então, tem as enzimas intestinais, as enzimas do estômago. Então, a gente precisa, muitas vezes, repor essas enzimas. E o meu filho tinha desbiose intestinal. O que que é isso, gente? A gente tem a nossa microbiota, os bichinhos bons, e quando essa microbiota está ruim, tomou antibiótico demais, alimentação inflamatória, essa microbiota, ela fica deficitária e ele está cheio de bichinhos ruins. Então, a gente fez uma recolocação de probióticos para o quadro dele, para uma criança com o quadro dele, né? Quando a gente vai prescrever probiótico para alguém muito inflamado, a gente nunca começa com probiótico mesmo, a gente começa com os biomampes, que são os probióticos mortos, para que esses probióticos comecem a mudar o ambiente intestinal para posteriormente, no caso das crianças principalmente, crianças que nasceram de cesárea, né, para posteriormente a gente passar para o uso de probióticos. Então, esse equilíbrio intestinal mudou muito a vida do meu filho. Eu comecei a passar isso para os meus pacientes também. Abri um consultório e comecei a transformar a microbiota intestinal, comecei a fazer o reparo do trato
trato gastrointestinal, a revitalização gastrointestinal, e muitas pessoas se curaram de refluxo, de constipação, de diarreia crônica. Comecei a transformar. E eu falei para vocês que a gente perde nutriente nas fezes, né? Então, o que que aconteceu? As pessoas ficam muito desnutridas quando elas têm essa hiperpermeabilidade intestinal. Mas, se elas não desparasitarem, essa hiperpermeabilidade intestinal piora. Por quê? Porque quando a pessoa se suplementa e tem parasitas, quem vai crescer primeiro são os parasitas. Então, os parasitas, eles vão lá e vão comer as vitaminas que você está suplementando e você vai ficar ali com uma parasitação por completo. Gente, tem parasita que se chama fascícula hepática associada a câncer hepático. Tem parasita, e as lombrigas, esses parasitas mais comuns vocês já conhecem, né? Que causam anemia. Mas tem parasita chamada Erythrema pancreaticum, que come a ilhota pancreática e faz o paciente ficar diabético. Então, isso eu não aprendi na faculdade. Então, é preciso fazer uma desparasitação. O que que a gente pode usar como desparasitação? Existem vários protocolos de desparasitação. Existe uma homeopatia que é Sinateucrium e Filixmas, né? São 3 plantinhas na potência, a dose da homeopatia de 6 CH. E aí, é uma desparasitação que pode ser usada para todo mundo e a pessoa elimina todos esses vermes. Meu filho também era muito intoxicado, né? Usou. Gente, eu dava um banho, ele tinha tanta dermatite atópica que eu dava basicamente um banho de corticoide no meu filho e depois lambuzava de óleo mineral porque eu achava que melhorava a pele, na minha santa ignorância, porque eu aprendi isso na faculdade. Então, a gente precisa de desintoxicar. A gente se intoxica o tempo inteiro. Hoje em dia, né? Alguém tá falando aí, tem a nogueira negra, o cravo e o absinto. Sim, a gente pode usar tintura, a gente pode usar óleo de orégano para desparasitar, né? E a intoxicação hoje, gente, ela tá presente, não tem como você viver e não se intoxicar hoje, né? Então, a gente respira poluente, a gente toma água com cloro a maioria das pessoas, escova o dente e com flúor, intoxica tireoide, metal pesado, um monte de coisa que a gente come contém alumínio. Então, a gente precisa desintoxicar esse paciente. Tem 2 coisas que eu gosto muito para desintoxicar o paciente. Um produtinho chamado Zeo Detox, que pode tomar pela manhã em jejum, que ele faz a dissorção, na verdade, ele puxa ali as toxinas e elimina nas fezes. E o carvão ativado, tem várias outras coisas para desintoxicar, tá? Mas esses 2 são maravilhosos. O carvão ativado, a pessoa pode tomar os comprimidos ali de 1 a 2 gramas, se for adulto, à noite, antes de dormir, que também vai limpar o que o Zeo Detox não limpou. Então, a gente pode desintoxicar. E muitas vezes as pessoas falam assim: ah, doutora Gisele, mas eu não sou médico, eu não, como que eu vou fazer o diagnóstico? Gente, a medicina quântica tá aí para ajudar a gente a fazer diagnóstico. Você pode usar uma técnica de biorressonância. Meu filho ficava doente todas as vezes. No começo, eu saía correndo com ele para o hospital. Só que todas as vezes eles passavam remédios para o meu filho piorava, ficava mais inflamado. E aí, muitas vezes, eu comecei a usar a biorressonância. E hoje eu uso biorressonância para escolher quais são os principais tratamentos para os meus filhos. O nosso corpo, ele responde, né? Nós não somos só seres de matéria, nós somos seres eletromagnéticos. Quem já viu muita gente morrer como eu, né? Eu, dentro do CTI, já vi muita gente morrer. Você sabe que no momento que a pessoa está viva, você toca, você sabe que a pessoa está viva. No momento que aquela pessoa morreu, antes de você constatar o óbito, você toca na pessoa, você sabe, você sente que está diferente, você sente que é um cadáver. Então, gente, a biorressonância, ela interage com os pulsos eletromagnéticos que nós produzimos e a gente pode escolher diversos tratamentos com muita segurança e personalizar, que é isso que a gente não sabe. Os profissionais da saúde não sabem personalizar o tratamento para o seu paciente. Então, com a biorressonância, você pode personalizar o tratamento para o seu paciente.
E o ozônio é a molécula da vida, né? Foi um outro tratamento que transformou a minha carreira e transformou a minha vida como um todo, porque eu uso ozônio para... O ozônio, ele trata mais de 250 doenças, né? Como o Dayan falou aí, a gente fez a pós-graduação também com o Dr. Laí. O Dr. Laí fala assim, se eu puder escolher só um tratamento para estar numa ilha deserta e tratar todo mundo, eu levaria um aparelho de ozônio. Gente, ozônio trata sinusite, qualquer tipo de infecção, por fungo, por bactéria, por vírus. Ele desinflama, ele é usado na estética, então as esteticistas se beneficiam demais. Trata celulite, trata tantas coisas que vocês nem podem imaginar. E o ozônio é maravilhoso. O ozônio, ele é perfeito e maravilhoso para tratar diversas patologias, mais de 250 patologias. Lesão de pele, erisipela, aquela ferida que não... esses dias tem um paciente que ele tinha uma ferida sacral porque ele sofreu lesão medular e ficou muito tempo na UTI. Parecia uma bola de basquete. Já estava meses e meses sem cicatrizar. E aí a esposa veio falar comigo e eu indiquei a ozonioterapia. Essa ferida sacral, que estava quase um ano sem fechar, hoje já está completamente fechada em 3 meses. Então, o ozônio muda totalmente a vida de quem se envolve com as práticas integrativas. E o Dayan tem tanta coisa para falar para vocês também, né, Dayan? Essa orientação alimentar que transformou a minha vida, minha família. Vou passar a bola de volta para o Dayan continuar aí falando para vocês tudo o que a gente precisa saber para transformar a nossa vida, tá? Michele, parabéns pela sua explanação. As pessoas gostaram bastante aqui, vi que ficaram bem ligadinhas, porque você usa e aplica na prática. Gente, eu não vou me estender tanto para poder não prolongar demais. Eu sei que muitos aqui já podem estar um pouquinho cansados e eu quero agora ser cada vez mais objetivo para a gente já ir se encaminhando mais um pouquinho para o final. Mas eu preciso falar de algumas técnicas que são muito importantes. Por exemplo, qualquer profissional de saúde precisa, não é? Eu não sei se agora teriam que me colocar no centro aí da imagem. Sim, Lucas, faz o favor de voltar com o Dr. Dayan para o centro, por gentileza. O que quer estar vendo, né? Isso. Eu também sou assim, eu gosto de ver, né? E aí, quando tem uma pessoa falando que eu estou vendo outra, meu cérebro fica meio confuso. Então, gente, todos vocês aqui, que é uma luta que eu sempre. As pessoas têm mania de achar assim. Ah, eu sou médico, eu sou enfermeiro. Quem orienta meu paciente é o nutricionista. Não. Todo mundo tem que entender um pouco de alimentação. Você é da área da saúde, você quer melhorar a saúde do teu paciente, você é fisioterapeuta, enfermeiro, nutricionista, qualquer um, você pode ajudar a pessoa a melhorar com a alimentação. Então, uma orientação alimentar integrativa é muito importante. Então, você vai começar a entender qual a alimentação correta para cada tipo de objetivo. Você quer que seu paciente emagreça, aumente a massa muscular, desinflame, viva mais? Existe alimentação para cada coisa dessa. Então, você tem que conhecer detalhadamente os tipos de dieta. Dieta cetogênica, low carb, mediterrânea. Eu não tô falando somente em passar cardápio, porque isso aí realmente pode ser uma coisa mais nutricionista, mas orientar. Se você não tem a capacidade, como profissional de saúde, de dizer assim, olha, você está errando porque você está fazendo o pirê de batata inglesa. É para fazer o pirê de batata doce. Por isso que teu açúcar no sangue está aumentando muito. Isso é básico. Nas faculdades não ensina isso. Você é dentista, o dente do teu paciente está inflamando, você tem que aprender uma alimentação que desinflame. Então, você vai entender como tratar as doenças somente mudando a alimentação. Quem aqui não gostaria, por exemplo, de ter um profissional de saúde que já te orientasse como comer? Você não gostaria de ir ao médico e o médico já te desse dicas de alimentação? Ou você gostaria de pagar mais ainda outro profissional? Você não gostaria que o teu fisioterapeuta, durante a liberação miofacial que ele está fazendo lá no teu músculo, ele já conversasse sobre a alimentação? Seria tão legal. Ele passou uma hora fazendo uma massagem em você. E se ele fizesse essa massagem já te dando dicas? Seria muito mais bem pago um fisioterapeuta desse.
Ao mesmo ponto, é importantíssimo que um profissional de saúde integrativa entenda um pouco de inteligência emocional. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. No meu consultório, 75% das pessoas que batiam na minha porta não tinham problemas vasculares, tinham problemas emocionais. Ansiedade, estresse, depressão. Ansiedade, estresse, depressão. Olha, se não era perto de 100% às vezes. A pessoa tinha uma dor na perna, você ia olhar, era estresse. A pessoa tinha uma fibromialgia, você ia olhar, era depressão. Então, a gente precisa ajudar esses pacientes, porque se você chegar e dizer assim, olha, não tem nada comigo, vá para o psiquiatra. Ele não volta mais para você. E nem vai para o psiquiatra. Ele fica chateado com você porque você foi só um encaminhador, não melhorou em nada a vida dele, você não teve a capacidade sequer de passar um fitoterápico. Isso é inadmissível, gente. Você, como fonoaudiólogo, você está fazendo. Eu fui paciente de fonoaudiólogo. Você, como fonoaudiólogo, está fazendo uma terapia, né, uma sessão lá com o teu paciente, e ele de tão estressado, ele usa demais as cordas vocais, ele grita demais, e você não ensina um exercício de relaxamento mental, um exercício para tornar a mente mais serena. Ele vai viver formando calo nas cordas vocais. E ele vai faltar tuas sessões, porque ele não vai ter paciência de ir. Então, vocês vão aprender técnicas básicas de hipnose para usar com segurança nos seus pacientes. Hipnose não é aquela coisa só de vou te hipnotizar, te transformar num cachorro bem dormido. Não é isso. Técnicas de relaxamento em que você possa entrar no nível de consciência que você vai ajudar a tratar ansiedade, depressão, síndrome do pânico, sem necessariamente usar remédio. Quem aqui não pagaria por um profissional a mais se ele te ajudasse nas questões emocionais? A minha mulher é oftalmologista, como eu já falei para vocês, e ela já fez muito curso comigo, ensinando a praticar coisas emocionais. O consultório dela hoje, só o que tem é gente fazendo consulta com ela para resolver problema. Ela é oftalmologista, problema da vida pessoal, problema no casamento, e ela tem ferramentas corretas para isso, né? Então, a suplementação, vocês precisam aprender a indicar os suplementos adequados, que são realmente necessários para cada tipo de pessoa, com diferentes necessidades e objetivos. Porque as pessoas, gente, estão loucas comprando tudo que vem pela frente na internet. Só que elas precisam de orientação sobre o que é que elas precisam. Como é que você é uma enfermeira, criatura, e você está cuidando de um paciente com escara, e você nunca passou um zinco para esse paciente? Você nunca indicou um colágeno. Sabe por que você não indicou? Porque você não sabe. Você nem sabe o que é preciso, e você nem sabe a dose, e nem sabe qual é o melhor. Mas no dia que você souber, você vai ser mais valorizada pelos teus clientes, pelos teus colegas, e você vai cobrar mais pela tua visita. Mas se o enfermeiro chega na casa de um paciente, passa só um curativo à base de soro fisiológico e óleo vegetal, não precisa pagar mais. Porque ele tem que dar a cereja do bolo, ele tem que dar aquele toque. Então, saber falar de suplemento é importantíssimo. Entender sobre equilíbrio hormonal. Quais são os alimentos que melhoram a produção de teus hormônios? Quais são os que derrubam? Quais os tipos de reposição hormonal que existem? Quais as mais indicadas para menopausa, para andropausa, para emagrecer, para hipertrofia muscular? Não adianta a melhor dieta do mundo sem um bom nível de hormônio no seu corpo. E aí, Daiane, tudo isso aí, aprendi tudo isso, tá resolvido? Não. Deixa eu contar uma coisinha para vocês. O que tem de profissional de saúde que faz pós-graduação e sai da pós-graduação e continua pobre, continua liso. Mas Daiane, por quê? Porque não entende como fazer o paciente para o consultório. Não entende como fazer o cliente chegar no seu consultório, porque não entende de negócios, não entende de business, não entende de rede social, não sabe fazer uma postagem inteligente, não sabe ter um negócio de sucesso, não sabe cobrar justo pelo seu serviço e não sabe vender. Abra os Instagrams de profissionais de saúde, você vai ver a vergonha que é por aí. Abra. E eu desafio você a olhar o meu, e ver se tem alguma propaganda escancarada dizendo um produto que eu estou vendendo. Não tem. Por quê? Porque existe uma técnica para fazer isso. Existe uma técnica para você modelar
como é que eu posso vender algo ajudando as pessoas, melhorando a vida das pessoas e as pessoas ainda me agradecendo por aquilo e comprando minhas coisas. Isso não tem nada de errado. Então, mas as pessoas não sabem. Pegam o Instagram e botam lá, atendimento, dia tal e tal. Ninguém quer saber disso. Consultas, massoterapia, ninguém quer saber disso. Existe uma técnica. A Fernanda diz, sou enfermeira e hipnóloga clínica. Quero partir para terapias integrativas. Fernanda, você não tem noção, talvez, da preciosidade que você tem. Uma enfermeira, hipnóloga clínica, meu Deus, o que você pode ajudar na vida das pessoas? Que tipo de negócio diferente você pode montar? Então, mas você precisa aprender como é que eu mexo na rede social, como é que eu faço meus stories, como é que eu vou fazer uma caixinha de perguntas, como é que eu respondo? Tem alguém melhor do que uma pessoa que tem 10 milhões de inscritos para pegar na tua mão e te ensinar? Acho que não. Né? Então, e eu sei que vocês passam por problemas ou já passaram, porque no começo, gente, é bem complicado. Para mim também já foi. E eu sei que hoje você provavelmente sente um monte de problema. Sente que talvez esteja sem rumo, sente que muitas vezes é incapaz de curar seus pacientes de situações onde eles passam o tempo todo tomando remédio, fazendo exame, e você só assiste o médico dele fazer isso e se contenta em respeitar o médico, porque você aprendeu que o médico é o topo da área da saúde, só que o médico está virando repetidor de receita. E o Conselho Regional de Medicina não faz nada para mudar isso. Então, se vocês prestarem atenção, a fisioterapia está crescendo, a nutrição está crescendo, farmácia está crescendo, a medicina está estagnada e vai ser substituída por inteligência artificial. Não deixem que vocês da área da saúde também sejam substituídos. Então, muitas vezes é um sentimento de inferioridade no exercício da profissão, no seu salário, falta de perspectiva de futuro, ou arrependimento. Meu Deus, por que eu não fiz medicina para ter um salário melhor? Ou por que eu não fiz um concurso público? Pelo menos eu estava trabalhando menos. Eu sei que alguns têm apatia porque não sabem o que fazer nas redes sociais e acham que rede social é só para fofoca, ou mostrar bunda, peito, fazer dancinha, e não é. Se fosse, eu não estaria nas redes sociais. Se fosse o doutor Drauzio Varela, não estaria nas redes sociais. Doutor Drauzio Varela, que eu acho que ele já tem mais de 80 anos, está no TikTok, assim como eu. E ninguém está fazendo dancinha. Então, eu lembro de uma vez em que eu já passei muito perrengue antes de conhecer a medicina, a saúde integrativa. Só para vocês terem ideia, eu estava comentando hoje com a minha esposa, eu como cirurgião vascular, peguei uma paciente minha com lúpus e trombose. E eu passava os remédios dela, os anticoagulantes. O filho dela, que era enfermeiro, estudante de enfermagem na época, me perguntou, doutor, nessa época eu não trabalhava com medicina integrativa, doutor, eu ouvi falar que a vitamina D em altas doses pode melhorar minha mãe do lúpus. Nessa hora, eu tive dois sentimentos. Um, de raiva dele, porque o médico se acha o Deus. Como é que um paciente, estudante de enfermagem, quer questionar? E, ao mesmo tempo, eu tive preguiça e achei que aquilo ali era conversa dele, picaretagem. E o que é que eu disse? Olha, eu acho que não tem pesquisa científica sobre isso. Ele disse, doutor, tem. Ele disse, doutor, tem. Eu vou lhe trazer lá de casa. E ele trouxe uma pilha de pesquisas científicas sobre vitamina D e lúpus, e me entregou em mãos. Na época, eu, com a minha arrogância de médico tradicional, sabe o que eu fiz? Engavetei. Nunca abri. Hoje eu lembrei disso. Hoje, depois de 15 anos. Nunca tinha contado essa história. E eu comentei, meu Deus, como eu fui negligente com aquela paciente. Não sei nem se ela está viva hoje, mas eu poderia ter melhorado a vida dela por minha arrogância, por meu ceticismo, por minha preguiça, por minha, por minha, por meu falta de compaixão e de humildade. Então, e hoje eu sei que vitamina D pode sim melhorar muitas pessoas, inclusive existem protocolos, o protocolo Coimbra já salvou inúmeras vidas. E aquele rapazinho, ele sabia o que estava falando. Quantas divulgações do meu trabalho, do meu consultório, da minha clínica eu fiz errada. Gastei muito dinheiro com coisas sem futuro, outdoor, propaganda cara, nunca gerava resultado. Gente, nós estamos aqui por vocês. Isso que eu estou mostrando para vocês é a oportunidade
da gente mudar a saúde e a situação dos profissionais da saúde do Brasil. É a chance de vocês. Mas vocês não precisam passar por todo esse sofrimento que eu passei. Muitos estão passando. Porque com as técnicas que a gente vai te ensinar, você vai conseguir trabalhar menos e produzir mais, virar referência na sua região, trabalhar com alegria e motivação, melhorar o estado de saúde seu, da sua família e de seus pacientes. Você vai poder indicar terapias naturais e não apenas viver lançando mão de métodos convencionais e sendo refém da indústria da doença, dos planos de saúde, da hospitalização. Você vai ter mais tempo para você mesmo, mais tempo para estudar, para ajudar as pessoas através das redes sociais, né? Aí eu pergunto a vocês, até quando vocês vão continuar trabalhando feito louco e ganhando pouco? Até quando vocês vão remediar apenas os problemas dos seus pacientes? Até quando você vai ser mais um profissional na sua região, tendo medo de concorrência, medo de subir o valor do seu serviço? Até quando você vai se auto-abandonar e viver em função do seu trabalho desgastante? Até quando você vai sofrer com a agenda vazia? Porque ainda hoje eu sinto dores quando eu lembro da minha secretária dizer assim, eu ligar para ela e dizer, como é que tá a minha agenda? Ela, doutor, tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo, era igual a não ter nenhum paciente marcado. Como é que aquilo era tranquilo para ninguém? Aquilo não é tranquilo para ninguém. Um pai de família precisando pagar as contas, tem nada de tranquilo. Tranquilo é a agenda cheia. Tudo tranquilo. Até quando você vai ficar submetendo a procedimentos autorizados por convênios apenas? Ou negligenciar seus filhos, seu marido, sua mulher, porque você não consegue trabalhar menos? Gente, a gente precisa fazer um acordo aqui. Para você aprender a fazer tudo isso, é importante você se engajar, se comprometer. Eu e a doutora Edicélia, a gente se comprometeu 100% a entregar o melhor, mais aprofundado, mais atualizado, um conteúdo que nós produzimos com extrema organização e cuidado. O mesmo assunto que mudou a minha carreira e a vida dela. Da nossa parte, a gente vai entregar o nosso melhor, mas eu quero saber aqui se você está comprometido, assim como a gente. Você vai entregar o seu melhor? Você vai colocar em prática o que a gente vai propor? Então é muito simples. Eu quero te dizer que eu só quero que você entenda que o seu comprometimento, o seu esforço é tão importante quanto a oportunidade. Então, e eu acredito que você só chegou até aqui porque você está comprometido, tá bom? E eu quero que vocês prestem bastante atenção a partir de agora. Hoje, eu e a doutora Edicélia, nós somos referência no mercado e a gente tem nossas carreiras andando muito bem. Eu não vou mentir para vocês, nós dois temos garantido um bom ganho mensal através das práticas integrativas e de todo esse conhecimento que eu estou passando para vocês. O que eu quero dizer para vocês é que a gente não vive de curso. Até mesmo dos cursos que eu lancei já há 5 anos atrás, junto com a Vita Science. Emagrecimento, curso para homem, curso para vitalidade de idosos, de longevidade. Todos os cursos que nós lançamos, nós não vivemos mais deles. Hoje a Vita Science vive basicamente de suplemento. Então nós não vendemos curso para pagar nossas contas. Meu único objetivo aqui, oferecendo esse treinamento que a gente vai oferecer para vocês, é fazer vocês se tornarem profissionais melhores. Eu quero genuinamente que você viva a experiência de praticar a saúde de uma forma diferente e melhor, e aprenda a fazer mais dinheiro com isso. Enfim, você consegue entender que eu poderia estar agora com a minha família, ou mesmo na minha aula de jiu-jitsu? Mas ao invés disso, eu estou aqui dando a oportunidade de você fazer o que eu mesmo fiz e o que eu mesmo faço. Então hoje, você tem a oportunidade de se tornar aluno da nossa pós-graduação em saúde integrativa celular e funcional. Vocês me perguntaram aqui agora como é que eu faço essa pós. Esse curso é composto por 18 módulos, disciplinas, cobrindo tópicos. E os tópicos que eu vou falar para vocês, rapidamente. Abordagem da inflamação crônica, abordagem psicológica, saúde mental integrativa e hipnose, iridologia e reflexologia, estudo da íris, reflexologia, biorressonância, que a doutora Edicélia falou, e medicina vibracional, diagnósticos na visão integrativa, espiritualidade no processo de cura do paciente, você não vai achar isso em pós nenhuma.
nutrigenômica e epigenética, fitoterapia, homeopatia e prescrição de ativos manipulados, inteligência emocional, gestão e empreendedorismo, interpretação de exames laboratoriais na visão integrativa, que é totalmente diferente. Você vai estudar o trato gastrointestinal, todo o sistema intestinal, intoxicações e desintoxicações, parasita e desparasitação. Você vai aprender a fazer isso. Você vai aprender sobre marketing digital e redes sociais, sobre esporte, emagrecimento e vida fitness, saúde de todo o corpo e odontologia biológica, tratamentos de doenças na visão integrativa e fisiologia da longevidade e estilo de vida, e ozonioterapia, terapia neural e terapia canabinoide. Melhor do que isso, impossível, né? E agora, indo direto ao assunto. Se matriculando agora, a gente vai oferecer uma condição especial. Lembrando para vocês, vocês não vão precisar pagar o valor de uma Hilux, como eu paguei há 15 anos atrás, para fazer medicina ortomolecular. Não. Vocês não vão sequer pagar R$ 5.000 por mês, como eu já paguei em pós-graduação e as pessoas pagavam nas minhas consultas. Então, para ir direto para vocês, o valor da pós vai ser 18 prestações, porque são 18 meses, de R$ 797. Daiane, quando é que as aulas começam? As aulas vão começar dia 10 de fevereiro. 10 de fevereiro. E a sua chance de avançar na sua carreira é essa agora, com conhecimento altamente especializado. E eu não sei quando eu vou fazer outra pós dessa, porque eu estou com vontade agora, estou com muito tesão agora, e eu não sei se na próxima que a gente for fazer, eu ainda vou dar aula. Porque vocês sabem que eu tenho um tempo muito ocupado, né? Então, será que eu vou conseguir dar aula? Nessa, eu vou dar muitas aulas. Mas será que eu vou conseguir dar aula? Eu vou passar tudo que eu sei. Mas futuramente, então, gente, a primeira turma sempre é a melhor. Agora, você não é obrigado a pagar a mensalidade hoje. Você pode fazer a sua matrícula. A matrícula, para você já garantir e já começar a dizer, fiz esse negócio, é de R$ 297. Isso, às vezes, é um bom jantar num restaurante. Se você pedir um vinho, talvez saia mais caro do que isso. Certo? Será que você não merece investir isso na sua carreira, na sua família, na sua profissão? Mas lembrando para você que existem 3 caminhos para você seguir. O primeiro caminho é você escutar essa 1 hora e 25 minutos que a gente falou aqui e dizer assim, tá bom, mas não achei interessante não. Ótimo, você pode continuar a sua vida, trabalhando muito, muitas vezes ganhando pouco, fazendo uma saúde, uma terapia meia boca e tá tudo certo, não tem problema nenhum. A gente respeita a tua decisão. Segunda opção é você pegar tudo que eu falei aqui e dizer, peraí, eu vi sentido, mas eu não vou fazer, né? Eu vou aprender tudo sozinho, vou fazer tudo sozinho. Aí você vai gastar muito mais dinheiro, você vai viajar o Brasil inteiro, vai viajar para fora do Brasil, vai procurar o Tony Robbins e achar o que eu aprendi com ele, vai sair procurando todos os gurus que eu já me consultei e você vai montar. Talvez você consiga, né? Mas você vai rodar muito, vai perder muito tempo, é o que eu estava falando com meu filho ontem. Se você tem atalho e modelo, por que você não segue o modelo? Você vai seguir, vai inventar a roda? Não. Queria muito eu que alguém tivesse me orientado, gente, desse jeito que eu tenho já tudo mastigadinho para vocês, antes de eu ter o meu ataque de pânico. Eu precisei de 15 anos para chegar e montar esse método que a gente está montando agora. 15 anos. Então, se eu tivesse isso quando eu me formei, talvez eu não tivesse nem feito residência de cirurgia vascular. Se eu sabia que eu era um comunicador da área da saúde, por que que eu não me formei em medicina e já fui logo fazer vídeos ou fazer alguma coisa, ou ir para uma TV? Então, porque eu não tinha consciência dessas ferramentas. Por que que eu já não me formei passando fitoterápico para meus pacientes, orientando sobre a alimentação? Porque eu não sabia. Perdi tempo. Então, se você desejar ir buscar tudo sozinho, eu também te respeito, né? Pelo menos é melhor do que a primeira opção. Agora, a terceira opção, que eu acho que é a melhor, é você realmente entender que esse é o melhor caminho, que você tem um modelo a seguir, que você tem um método já fundamentado, balizado, e aproveitar a oportunidade da primeira turma, né? E aí se inscrever no link que a equipe está colocando aí da matrícula, tá bom? Bom, não sei se a Edicele quer fechar com alguma coisa.
E eu estou aqui para responder perguntas de vocês também. Vocês podem colocar perguntas no chat que a gente vai respondendo. A Kátia pergunta: quem ainda está cursando não está liberado? Isso eu acho que sim, né, Edsele? Quem está cursando. Deixa eu responder a Kátia aqui. Kátia, tem que saber se você está terminando ou se você está começando, porque o diploma de pós-graduação, ele só pode ser dado para quem tem diploma de graduação. Não interessa a área que a pessoa tenha graduação, mas tem para a gente emitir o certificado de pós-graduação, tem que ter uma graduação antes. O que a gente pode fazer é dar o certificado depois que você se formar e também ou você ter o certificado de curso de extensão, mas pode fazer. Tem validação no MEC, é uma pós-graduação feita por uma faculdade credenciada pelo MEC, tá? Tem credenciamento no MEC, já está credenciada, aprovada, tem portaria no MEC, tudo direitinho. Se alguém quiser perguntar mais, fica à vontade que a gente vai respondendo. Francislene pergunta: esse já é o valor da pós? Sim. O valor da pós é 797 por mês, por 18 meses. Né? Os 300 e quanto? 300 não, 297 é a matrícula. A Kátia está perguntando quantas horas a grade curricular? 360 horas aula para você aprender tudo, gente. E quem já é meu aluno, quem conhece o Dayan, sabe que a gente entrega mesmo. Eu não sou de entregar meias verdades, não. Eu entrego muito, tá? Não, e a Edicélio, o bom é o seguinte: você já viu pelo perfil aqui que eu vou ser o cara que vai dar chibatada em você e vai fazer você acordar e partir para cima, realizar e ganhar dinheiro. Né? Vou fazer você fazer isso. A Edicele, ela vai pegar na tua mão como uma professora e vai te ensinar a fazer todos os detalhes. Eu já sinto que vai ser assim. Ela vai te dar o mastigadinho, né? Edicele está perguntando se é uma vez por semana. Não. É um final de semana por mês. Você vai. Olha como é tranquilo, gente. A maioria das pós é assim. Você vai ter um final de semana por mês para você separar aquele final de semana e dizer: opa, vamos fazer aqui. Perfeito. A aula ficará gravada ou será ao vivo? Será uma aula ao vivo, mas ficará gravada por um tempo para você poder assistir, se naquele final de semana você não pôde assistir, tá? Será somente EAD ou terá presencial? Em qual cidade? Agora a gente está fazendo após EAD, tá, gente? Mas em breve a gente traz novidades para vocês. O Foi até saldo. engraçado, porque eu não tinha me tocado de falar. Gente, depois da pandemia, isso ficou tão óbvio que a gente esqueceu de falar isso. Parece que tudo é virtual e tudo. Gente, EAD, presencial, jamais seria esse valor. Né? Presencial, esse valor iria para R$ 3.000 por mês, porque envolve estrutura, coffee break, auditório, e geralmente é em São Paulo. Teria passagens aéreas para vocês, então. E eu vou dizer para vocês, é maravilhoso fazer pós online. Eu já fiz um presencial e já fiz um online. Sabe qual é a vantagem da online? É você assistir às aulas no seu tempo. É você parar as aulas. É você anotar. Tá tudo gravadinho. É bom demais. Você anota. E presencial ali ao vivo, você perdeu, perdeu. Isso mesmo. O Saulo e a Silvia perguntando: eu estou cursando biomedicina, estou no início, posso fazer? Já que não receberia o diploma porque não sou graduada, como seria útil para mim? Você recebe um certificado de extensão. E o útil é todo o conhecimento de 360 horas. Você imagina você sair já sabendo tudo o que eu. Gente, vocês não têm noção o que eu passei para saber tudo que eu sei hoje. Parece brincadeira, mas eu passei muito perrengue para saber tudo que eu sei hoje. Se eu soubesse de tudo que eu sei hoje, quando eu me formei, eu tinha pulado uns 8 anos aí de perrengue na vida.
Não, fora que você já vai virar referência na sua sala, os seus colegas já vão começar a te respeitar e te admirar. E fora que você já vai, durante a faculdade, com esses conhecimentos, já vai direcionar a tua formação. Você não vai mais querer fazer outra coisa da tua vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Depois que a mosquinha da saúde integrativa pica você, você não aparece mais. Dificilmente você vai aparecer mais em congressos tradicionais. Você não quer mais saber de outra. Você fica tão encantado e apaixonado com esse novo estilo de saúde que cura as pessoas, que melhora a vida das pessoas de forma natural. Você não quer mais saber de outra vida, não. Agora se prepare para uma coisa, viu? Na cidade de vocês, vocês vão virar referência e, ao mesmo tempo, vão ser um pouco perseguidos pela concorrência. Porque o que o paciente de vocês vão falar de vocês, o que vão divulgar vocês e o que os invejosos vão criticar vocês, vão dizer um monte de coisa de vocês, e vocês só crescendo o consultório, crescendo o consultório, crescendo a procura. Mas vocês vão ter que se preparar para isso. Porque é isso que faz chamar paciente, é isso que faz chamar cliente, é você fazer algo diferente que tem resultado. Perfeito. E a Simone está perguntando aqui: eu sou terapeuta integrativa, naturopata e iridóloga. Fiz suplementação avançada também. Teria como fazer o módulo de hipnose e ozonioterapia? Simone, não tem como. E eu te falo eu tenho anos de prática, tenho uma carreira bem estabelecida e até hoje a gente procura se atualizar, né? Então, eu te falo com toda a certeza do coração, cada mentor, professor que você pega na sua vida, muda muito o modo como você vê as coisas, acrescenta, né, gente? Então, acrescenta. Pensa numa coisa, você muitas vezes vai buscar uma coisa, muitas vezes, na maioria de vocês aqui, vai buscar algo nessa pós, buscar algo, chega lá, você descobre que você precisava de outra. Então vai, se joga, pula na piscina. Imagina, eu já vi pessoas dizerem assim, doutor Dayan, mudou minha vida conversar com você meia hora. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu venho há muitos anos trabalhando com inteligência emocional, mudança de vida, coaching. Às vezes eu converso com as pessoas e começo a fazer perguntas a elas, e essas pessoas saem de perto de mim tão incomodadas, com a cabeça fervendo, precisando mudar de vida. Eu dei uma carona para uma colega médica, eu peguei carona com uma colega médica em São Paulo há mais ou menos um mês atrás. E durante essa carona eu fui conversando com ela, fazendo perguntas. Essa mulher, uma semana depois, ligou para mim. Dayan, eu estou desesperada. Aquela conversa que a gente teve no carro mudou minha vida. Eu preciso urgente de uma consulta com você. Uma consulta para me dar um norte, porque eu preciso mudar a minha vida. E foi uma carona de 50 minutos em São Paulo. Então, imagina você ter acesso a ter alguns encontros comigo de 2 dias, de um final de semana, né? Isso vai mexer na tua cabeça, vai dar insights, porque já passei por muita coisa, nós já construímos muita coisa nessa vida. Então, a gente não esconde nada, a gente vai entregar tudo, e eu sou assim em tudo que eu faço. Eu entrego tudo. Verdade, gente. E olha, eu tenho uma carreira muito bem estabelecida, graças a Deus, mas todas as vezes que eu converso com o Dayan, a gente vai aprendendo mais, né, Dayan? A gente Eles se ensina um encontram. para o outro também, gente. É assim, network, integração com o ser humano é maravilhoso, tá? Eu acho É, é, que, Célio, mais alguma coisa que tem para completar? eu acho que não. Eu acho, gente, ó, qualquer coisa, eu vou deixar aqui. Eu vou pedir a Júlia para deixar aqui o WhatsApp da nossa equipe, né? A Júlia é da nossa equipe. E a Júlia vai atender vocês com o maior prazer do mundo. Ela é uma pessoa maravilhosa, ela é um amor de pessoa. E a Oliane está falando assim: quem já faz mentoria, Oliane, aguarde. Aguarde que a gente já vai mandar para vocês, tá bom? Quero É, conhecer o pessoal da sua mentoria, viu, Edcélio? Gente, Oliane, ainda vou te dar uma palhinha aqui. Dr. Dayan tá convidadíssimo e vai lá na mentoria, né, aparecer lá para vocês e falar para vocês também. Mas vocês são muito bem-vindos da mentoria, tá? Oliane, pode mandar uma mensagem para a Júlia aí que ela vai te instruir, tá bom? É,
Gente, aí tá o WhatsApp da Júlia. Manda um WhatsApp para a Júlia. Eu vou falar o telefone aqui. O DDD é 31 99673 3508. 31 99673 3508. Nesse WhatsApp que tá aí para vocês no chat, vocês vão ter contato com a Júlia. Ela vai ajudar vocês a fazer a matrícula. Se tiver qualquer dúvida, ela vai retirar as dúvidas. E eu tenho certeza absoluta, tá aqui a Oliane, que não me deixa mentir, ela é da minha mentoria, eu vi outros mentorados aqui também, e a Oliane já perguntou umas 3 vezes aqui, quem é da mentoria? E quem é da mentoria? Como quem diz, quem é da mentoria também pode fazer, porque a Oliane está há anos aí comigo na mentoria, sabe que eu entrego tudo, eu não seguro nada, e quem acompanha o Dr. Dayan também, Dayan foi um dos influenciadores, né? Quando eu fui lá pesquisar sobre proteína do leite, o Dayan já estava falando sobre isso na internet, foi um dos influenciadores para que eu entrasse nessa medicina também. Então, eu acompanho o Dr. Dayan há muito tempo, eu também sei que ele não segura nada, né, Dayan? Não segura nada, libera tudo, e eu tenho certeza que vocês vão se beneficiar demais. Eu vi um guru uma vez nos Estados Unidos, numa palestra, um palestrante dizendo assim, que quer morrer burro, pobre e muito cansado. Aí por quê? Ele diz, burro porque eu entreguei tudo que eu sabia, gastei toda a minha inteligência, fiquei sem nada, gastei tudo. Pobre porque eu também usei todo o meu dinheiro em vida e não levei nada. E desgastado porque eu quero usar a minha saúde toda e tirar, aproveitar até o máximo e morrer bem velhinho, bem caquético. Então a vida é essa, porque se você morrer forte, muito inteligente, muito rico, é sinal de que você é, é, ou morreu jovem, né? Ou então você não aproveitou tanto assim. Então, bora usar tudo, entregar toda a inteligência que a gente tem, botar para fora todo o conhecimento, servir o máximo possível que a gente puder servir e deixar para ir embora dessa vida, fazer a transição quando a gente estiver só ali respirando igual um passarinho cansado lá com seus 150 anos, que é o ideal, né? Perfeito. Então, meus amores, Dayan, tem mais alguma consideração? Então, só queria desejar uma ótima noite para todos vocês, durmam em paz. E não deixem de fazer a matrícula de vocês, porque tem muita gente procurando e vocês vão perder a vaga, que essa turma não é uma turma gigantesca, porque é uma turma que a gente tem que ter cuidado, né? Tem que acompanhar direitinho. É uma classe, não é um curso digital com um monte de gente, é uma pós-graduação, tá bom? Aproveite que é uma oportunidade única e a gente não sabe se a gente vai fazer nenhuma próxima. Talvez essa seja talvez a única, pelo menos comigo aqui e a Edsele também. Pode ter outros médicos até fazendo também, mas nós dois talvez só a primeira. Então aproveitem. Obrigado pela atenção de vocês, gente. Fiquem com Deus, vivam com saúde, com paixão, com Deus no coração e eu espero que a gente tenha dado uma luz na cabeça de vocês, né? E que isso ajude a vocês a pensarem diferente, pensarem nessa possibilidade. Às vezes você estava ali pensando assim, rapaz, como é que eu faço para mudar de vida? Como é que eu faço para melhorar? Talvez seja uma luz que você estava precisando ouvir, né? Edcélio, obrigado por ter me convidado para participar desse projeto, tá bom? Me sinto muito feliz de estar fazendo essa coisa nova na minha vida e é isso que eu busco: crescimento, novidade, desafios e estar sempre recomeçando, viu? Muito Eu obrigado. que agradeço. Meus amores, ó, um beijo no coração de vocês. Jesus abençoe vocês. Eu vejo vocês dentro da nossa pós de práticas integrativas, tá certo? Até breve. Tchau, Beijo. gente. Tchau. Valeu.